Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 23, diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Amém. Espírito de Deus, traga clareza e luz sobre a tua palavra. Eu não conseguiria pregar uma única palavra e direcioná-la para todos os meus irmãos, mas o Senhor tem poder de pegar uma única mensagem e falar individualmente. Por isso, nessa manhã, eu peço, Espírito Santo, me ajuda. Aqueles que estão online possam, do mesmo modo, ser tocados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos é a continuação do trabalho de Jesus. Jesus fez um trabalho nos 4 evangelhos. 4 evangelhos são 4 visões da vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João contam sobre Jesus, a partir do que eles viram. Então, Atos é uma continuação. Jesus morre, ressuscita, volta e comissiona os discípulos. E fala: vão, pregam o evangelho, façam discípulos, curem, libertem as pessoas, vão em meu nome. E os discípulos saem e começam a acontecer os milagres. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e 2, você vê um derramado do Espírito Santo. Se cumpre o que diz Joel ao Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. E aqueles discípulos medrosos, e pastor, medrosos? Bem medrosos, porque lá na cruz só tinha João. Todos os outros, vazaram. Pensaram assim: vai que pega eu também botar na cruz. Um bando de frouxo. Os discípulos, um bando de frouxo, agora revestidos pelo Espírito Santo, ficam corajosos, ficam cheios de Deus, e não tem mais medo. A prova é que de todos os discípulos, apenas um não morreu martirizado. Filipe morreu ao fio da espada. Homens e mulheres foram crucificados. Outros discípulos foram mortos com faca. Todos eles, Paulo foi degolado. Nenhum deles negou a fé. Corajosos ao ponto de morrer pelo nome de Jesus. Mas como que homens frouxos se tornam homens fortes e corajosos? Porque o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles, cheios do Espírito Santo, começam a fazer milagres. O apóstolo Pedro se levanta no Atos capítulo 3 e começa a pregar, e 3.000 pessoas se convertem e se batizam no mesmo dia. Que coisa maravilhosa! 3.000 pessoas. A igreja cresce de 120, porque os 120 estavam reunidos quando foram cheios do Espírito Santo, para 3.000 pessoas de um dia para o outro. E aí Pedro e João curam um aleijado que estava perto de uma fonte chamada Formosa, e ele pedia esmola na frente. Pedro e João olham para ele e falam assim: olha para mim, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele cara levanta, começa a saltar, e todo mundo fica assim: meu Deus. E aí foram adorar Pedro e João, disseram: vocês são deuses. Eles falaram: não foi nós, foi o nome de Jesus. Isso tudo gera ciúme e inveja nos religiosos. Eles começam a chamar da seita dos nazarenos. A seita do Nazareno.
criou-se essa seita aí do tal do Jesus de Nazaré. E aí começaram a perseguir, e os religiosos começaram a tentar abafar e parar o avanço da igreja recém-nascida, a igreja de Jesus. E olha que coisa interessante, todas as vezes que Deus começa a fazer a obra na vida de alguém, o diabo se levanta contra ele. Isso é um princípio. Os irmãos que se batizaram nos últimos batismos, fiquem atentos, porque às vezes o inimigo vai tentar se levantar contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A igreja era novinha e o inimigo já se levanta contra ela. Se levanta ferozmente. Os escribas, os religiosos, os mestres da lei, Herodes, todo mundo tenta se levantar, o diabo usando quem puder para tentar aplacar essa igreja agora que está falando de Jesus, curando pessoas, transformando. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que quando nós avançamos em direção a Deus, nós vamos ter resistência, nós vamos ter pressão, nós vamos ter perseguição, é interessante, eu vejo pessoas falando assim: pastor, eu estava na boca de fumo, eu chegava em casa bêbado, e eu vivia na noite, minha mãe e meu pai nunca falaram nada, eu vim para a igreja, eles estão dizendo que eu estou errado. Mas por quê, pastor? Antes eu estava fazendo o que eu não devia. Porque não tem a ver com eles, tem a ver com o inimigo que quer impedir o que Deus está fazendo na sua vida, quer tentar se levantar contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, o que é que eu aprendo aqui? Que o texto registrado mostra a oração dos nossos primeiros irmãos quando recebe a notícia da perseguição. Então, como que eu comecei o texto? Quando foram soltos, ou seja, Pedro e João estavam presos, aí eles são soltos, o pessoal solta eles e dá uma sova de chibatada, e fala assim: nunca mais prega, se pregar nós matamos vocês, e solta. Aí Pedro e João chegam para os irmãos, faz de conta que vocês, esse canto aqui são os irmãos. Ei, chegamos, de onde? A gente apanhou, estava preso. E eles estão falando que vai apanhar todo mundo. Eles estão contando para os discípulos o que eles ouviram, o que acabaram de ouvir. E aí aqui mostra a reação da igreja. Imagine você, a igreja toda agora: gente, eu e o João estava lá, a gente apoiou uma sova de vara de pessegueiro, deram de relho em nós. Por quê? Porque a gente falou de Jesus lá, eles não aceitam. Aí tem mais uma, eles falaram que qualquer um de nós que pregava vai apanhar a partir de hoje. Eu não sei quem ia sair pela porta devagarinho, eu não quero saber disso, mas eu vou mostrar aqui a reação da igreja. Olha a reação, porque eles oraram agora aqui. O texto diz assim, levantaram a voz a Deus, eles oraram. E o que tem na oração deles? E eu aprendo que mediante a pressão, a perseguição, as acusações, as invejas, as calúnias, o que devemos lembrar? O que precisamos saber? O que devemos fazer? Esse texto nos ensina. Primeira coisa que o texto diz, que eles levantaram a voz a Deus em oração. Primeira coisa que precisamos fazer é orar. O óbvio precisa ser dito, e nós esquecemos de orar. A gente pede conselho, a gente liga para um irmão, a gente vai no médico, a gente tenta já resolver tudo sem antes orar. Parece simples, mas a gente esquece de orar. Quando chega a situação, já vou ligar para o banco para ver se eu consigo dar a volta no boleto. A gente tenta tudo primeiro, aí quando acabou tudo, a gente ora. Não, o que eles fizeram? Eles oraram primeiro. Receberam a notícia: o caldo engrossou, vai ficar ruim para nós. Vai? Só um pouquinho. Senhor Deus, aleluia. Orar parece simples. Escuta o que eu vou dizer. Você que está aflito, angustiado, você veio aqui, você está desesperado buscando, a tua vida não faz mais sentido, você está apavorado. Escuta, 5 minutos de oração dissipa dias de depressão.
dissipa horas de angústia. 5 minutos de oração. Por isso a Bíblia vai dizer em Filipenses: não andeis ansioso por coisa alguma no hebraico, coisa alguma no aramaico, coisa alguma no tupi-guarani, coisa alguma em russo, é coisa alguma. E por que a gente fica ansioso? Porque a gente não faz isso, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, ou seja, como que eu não fico ansioso? Eu estou ansioso porque é difícil aquilo que está vindo, a onda é gigante, o Golias é enorme, como que eu não fico ansioso? Antes, sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus. Experimente 3 minutos aos pés de Jesus. Pastor, mas eu não sei muito o que dizer. Não precisa dizer nada. Fica ali, chora ali, e você vai ver que 3 minutos de oração, de choro, dissipa toda a angústia do nosso coração. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega uma má notícia, quando chega algo que nos entristece, é orar. Eu talvez estou lembrando aqui o que você já sabe, mas eu não sei você, às vezes eu esqueço de orar primeiro, porque eu tenho soluções, eu sei fazer, eu sei resolver, eu já tive experiências com Deus. Não, oração mostra dependência. Quando você ora, você está dizendo: eu dependo de Ti, Senhor. Eu até sei fazer, mas eu não vou fazer sem orar primeiro. Orar deve ser o primeiro remédio que devemos tomar. O primeiro, talvez em alguns casos vai ter um remédio natural, mas orar vai ser o primeiro remédio. Quem busca primeiro, quem buscamos primeiro, mostra em quem realmente confiamos. Eu não sei se você já teve situações da filha se assustar no parque, algum momento, e quando ela se assusta ou cai do balanço, acontece alguma coisa que ela machuca, fica triste, ela corre primeiro normalmente para o pai, depois para a mãe. Não, ela vai correr para aquele que ela tem mais confiança. Às vezes corre para a mãe, às vezes corre para o pai. Uma vez um pastor amigo meu, na BR-101, mora na BR-101, recebeu uma ligação de um pastor amigo, falou assim: meu amigo, o que foi? A minha filha e o meu filho capotaram o carro na BR-101, aí perto da tua casa, da tua cidade. Cara, vai lá socorrer, porque até eu chegar vai dar 1 hora, eu estou saindo de casa agora, mas vai lá tentar ajudar primeiro. Ele foi correndo, chegou lá, o carro capotado, os 2 filhos do amigo dele sentados no meio-fio assim, desanimados, assustados, tristes. E aí ele chegou e falou: olha, seu pai ligou para mim e ele pediu para ajudar se vocês estão precisando de alguma coisa. Aí eles disseram: não, pastor, obrigado, graças a Deus, Deus nos livrou, não temos nenhum machucado, está tudo bem, foi só dando material, a gente está bem. Aí ele falou: que bom, e ficou ali. Nisso chega o pai. Quando o carro do pai encosta 100 metros assim, ele se levanta: pai, a gente capotou, pai, foi uma loucura, a gente quase morreu, pai. Aí o cara ficou assim, ó: ai, gente, não estava tudo bem? É que chegou a segurança de verdade. Então não tem problema passar dos limites com as emoções com o nosso pai. Às vezes a gente precisa, porque é quem a gente confia. Segunda coisa que o texto nos ensina: quando chegam as notícias ruins, as pressões, as calúnias, as perseguições, devemos lembrar que Deus é soberano e não perde o controle de nada. Eu quero te abençoar nessa manhã, para que todas as vezes que chegar algo que você vai causar desconforto na sua vida, você vai lembrar dessa frase: o meu Deus é soberano e Ele não perde o controle de nada.
texto diz que eles começaram orando assim, ó soberano Deus. Como que começaram? Ó soberano Deus. Eles começaram a oração dizendo assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Eles começaram dizendo: Tu criaste os céus, a terra, o mar e tudo que tem no mar. Ele está dizendo: nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso agora. Herodes, Pilatos, perseguição, fariseus, vocês não sabem nada. O nosso Deus é soberano. É isso que eles começam dizendo. Até a conspiração de Herodes e Pilatos, Pilatos. Até a conspiração de Herodes e Pilatos contra Jesus foram ferramenta que conspirou contra a vontade de Deus. O texto está dizendo, olha o que é que diz: de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram com gentios contra o servo de Deus Jesus, mas fizeram a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, que até Pilatos e Herodes, conspirando contra Jesus, trabalharam a favor de Deus. Santo Agostinho dizia: o diabo é o diabo de Deus. Como assim o diabo de Deus? O diabo não tem poder, quem tem poder é Deus. Na vida daquele que serve a Cristo, quem tem poder é Deus. Não tem feitiçaria, não tem obra de feitiçaria que você tem que temer, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Mesmo Pilatos, de novo, quase. Mesmo Herodes se levantando contra Jesus, fizeram a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: não interessa se alguém está tramando contra você, no final vai conspirar a favor da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. Não há nada que aconteça com os filhos de Deus que não esteja sob o controle do Pai. Não, você não entendeu. Não, você não está entendendo. Não tem nada que aconteça na sua vida que não esteja sob o controle dEle. Ele sabe o que está fazendo, mesmo que você não entenda. Os irmãos de José, quem lembra da história de José do Egito? Quem lembra? Os irmãos de José maltratando, perseguindo, atacando José, falando mal de José, acabaram contribuindo com o plano de Deus. E qual era o plano de Deus? José se tornar o 02 do Egito. Esse era o plano de Deus. José se tornaria o chefe da casa civil. O José se tornaria o cara que tinha a chave do banco, da conta. Mas como que contribuiu? Porque eles venderam José, e a venda de José, e todo o processo de José, foi treinando José, para José chegar onde ele chegou. E o José estando lá, salvou a vida dos seus irmãos. Então até pessoas que te atacaram, te perseguiram, vão levar você para um lugar que quando eles precisarem, você vai ter alimento para dar para eles. Escuta isso que eu estou falando. Vou repetir: até quem te persegue vão te levar para um lugar em Cristo, que lá você vai ser maduro bastante para quando aquele que te falou mal, te perseguiu, te maldisse, chegar perto de você, você não vai virar as costas, você vai ter alimento e vai dizer: foi Deus que me colocou onde eu estou para abençoar você. Deixa eu falar uma coisa: Deus está disposto a te abençoar, desde que você esteja disposto a devolver a bênção. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que amam a Deus. Em todas as coisas. Amém. Primeiro nós oramos, depois nós lembramos que Ele é soberano. Terceiro, o que esse texto nos ensina? Temos que pedir forças para enfrentar as pressões, não para que elas acabem.
Então olha a oração dos nossos irmãos: Senhor Jesus, mata todo mundo, passa a faca no Herodes, derruba o ministro da STF. Senhor Jesus, foi mal, Jesus. Não, Jesus, estão falando mal de mim ali, ó. Tá vendo meu primo? Tá vendo meu vizinho? Tá falando mal, comprei um carro novo, tá falando mal de mim. Jesus, olha aqui, vai lá, não mata, Senhor, só derruba, assim, bota um castigo. Eles não oraram assim. Sabe como é que eles oraram? Oraram assim, ó: agora, Senhor, considera a ameaça deles e nos capacita para continuar anunciando o Evangelho com coragem. Não tem nada a ver com os outros, tem a ver comigo. Não deixa eu desistir, Jesus. Eu tenho coisas para cumprir no teu chamado. Não interessa as perseguições que vão vir, fortalece os meus tornozelos, fortalece os meus joelhos, fortalece os meus ombros. Não importa o peso que vai vir sobre mim, me fortalece. Eles não pedem para acabar os problemas. Posso te dar uma notícia nessa manhã, talvez vou deixar você decepcionado, mas os problemas não acabam. Eles revezam o bastão. Sai um, entra outro. Quando dá um tempo de paz, posso dar um conselho quando tiver um tempo de paz? Curte. Está vivendo um tempo de paz assim? Dá glória a Deus e curte. Saboreia, porque é normal os inimigos se revezarem. Pastores estão fazendo revezamento 4x400 faz tempo. Faz uns 2 anos que eu não vejo, é só revezamento de demônio perturbando a minha vida. É isso aí, Senhor Jesus, nos fortalece para cumprir o teu propósito. Fortalece o meu coração, fortalece a minha fé. Não deixa eu desistir, Senhor. Tenho certeza, e deixa eu dizer uma coisa, eu tenho certeza que pedir alívio, pedir cura, pedir socorro e favor de Deus não é errado e nem pecado. Eles mesmos depois no final falam: Senhor, faz milagres, faz maravilhas. Então não é errado pedir isso, não é errado. Mas creio que nossas orações, em sua maioria, são egoístas, medrosas, e mostra que não conhecemos o Deus que servimos. Creio que este versículo deveria nos envergonhar. Esse versículo aqui deveria nos envergonhar. Os irmãos sendo perseguidos, mortos, orando: Deus me fortalece. Foram perguntar para o irmão Yun. Irmão Yun é um homem. Quem não leu o livro, eu quero indicar para você. O nome do livro é O Homem do Céu. Esse livro me constrangeu ao ponto de eu achar que eu nunca tinha se convertido de verdade. Esse homem, esse irmão Yun, foi perseguido na China comunista. Ele foi maltratado, ele foi torturado, enfiado, ele ficou dentro de esgoto, excremento humano, em fossa, por dias. E eles colocavam um bastão de choque dentro da boca dele, enquanto ele estava dentro da fossa, e diziam: nega Jesus, e ele dizia: eu não posso. Enfiavam agulhas debaixo da unha dele. Ele desmaiava de dor, voltava e dizia: entrega os teus irmãos que estão presos, nega Jesus. Ele dizia: nunca vou negar o meu Jesus. Irmão Yu ficou 72 dias de jejum, sem água e sem comida, na cadeia. Ele ficou tão mal, mas tão magro, que a mãe dele só reconheceu ele porque ele tinha uma mancha de nascença. Irmão Yun é vivo, já esteve no Brasil pregando. E quando ele veio pregar no Brasil, alguns pastores reuniram ao redor dele e falaram assim: irmão Yun, nós estamos orando para acabar com a perseguição na China comunista. Ele falou: vocês estão orando errado. Orem para os nossos irmãos serem fortes o bastante para suportar a perseguição, porque nós da China somos mais crentes do que vocês. Um cara no trabalho fala: pecar, tu é crente, não bebe cerveja? Crentezinho disso aqui. Você já fica triste. Nem enfiaram uma unha ainda em você, uma agulha embaixo da unha.
Nem doeu ainda. Só porque alguém vai falar, a gente tem medo de botar um adesivo no carro, a gente tem vergonha de dizer que é cristão. Nem é perseguição. Essa oração devia nos envergonhar. Muitos de nós hoje oramos assim: os dias são difíceis de criar os filhos, não me dê filhos. Eu vejo gente dizendo assim: pastor, não quero ter mais filho porque é difícil criar filho. Não, nossa oração está errada. Deus, dá-me filhos, o Senhor vai me dar capacidade e condição de cuidar. O Senhor é Deus. E com todo respeito, você pode ter cachorro, ter gato e ter o que você quiser, e está tudo na conta, e está tudo certo, está na Bíblia, animais domésticos, e maltratar animal é pecado. Mas tem gente não querendo ter filhos para ter animais, e se denominam pai de pets. Você pode ser pai de pets, desde que você tenha filhos de verdade, porque a Bíblia diz que é cada um segundo a sua espécie. Eu não consigo olhar para você e ver um bulldog. Tem uns que tem cara de bulldog mesmo, né? Consigo ver você um cara de persa. Filhos são bênção do Senhor. Filhos são bênção do Senhor. Então para de dizer que os dias são difíceis para criar filho. Todo o tempo é tempo do Senhor, e todo o tempo Ele vai dar força e condição de você cuidar dos seus filhos. Daqui a 100 anos vai ser difícil criar filhos. Daqui a 1000 anos vai ser difícil, Jesus não voltar a criar filhos. Há 200 anos atrás era difícil criar filhos. Todo momento vai ser difícil, porque tem que ter renúncia para criar filho. E nós somos egoístas. Não queremos abrir mão do nosso futebolzinho da noite. Como é que eu vou ter um filho, né? Eu não abro mão de trocar de carro todo ano. Como é que eu vou ter um filho? Já que eu estou aproveitando o assunto, eu nunca ouvi, em pouco tempo, 20 anos de pastoreio, eu nunca ouvi alguém dizer assim: pastor, eu me arrependo, tive filho demais. Eu tenho um 6, eu ando de Kombi. Pastor, eu me arrependo, muito filho. Nunca ouvi, eu nunca ouvi. Pode ser que tenha alguém que se arrependeu, mas eu nunca ouvi. Eu já ouvi várias vezes: pastor, eu me arrependi de não ter tido filhos ou não ter tido mais. Isso eu já ouvi, veio com a conta. Temos que pedir forças para enfrentar as pressões. Eu te abençoo com força para você enfrentar as pressões da sua vida. Não interessa o tipo de pressão, que você tenha força para enfrentá-las. Salomão não pediu riqueza e nem a queda dos seus inimigos, mas pediu sabedoria para cumprir a missão. Você pode pedir os seus inimigos, a queda dos inimigos, riqueza, pode pedir, mas peça sabedoria para conduzir a sua vida. Quarto, essa oração dos nossos irmãos, quando a gente é pressionado, perseguido, momentos difíceis, notícias ruins, depois de orar, saber que Deus é soberano e pedir forças para permanecer. Quarto, nós temos que entender que em tudo precisamos buscar a glória de Deus. Porque eles dizem assim, estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus. Escuta, sabe uma oração inteligente a ser feita? Deus, cura esse homem, glorifica o nome do teu filho, fazendo esse milagre. Sabe por que muitas vezes Deus não faz milagres entre nós? Porque a gente quer a glória para nós. Nós vamos dizer, pastores vão dizer: uau, tá vendo? A mão de Deus está nessa casa. Deus está curando aqui na Abba Pai. E Deus fala: eu não divido a glória com ninguém. Enquanto você pensar assim, eu não vou curar ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Uma oração a ser feita é: prospera, e prosperando, glorifica o nome do teu filho. Sabe o que eu falo quando alguém vem falar: pastor, a pregação foi uma bênção, pastor isso, pastor aquilo? Louvado seja o nome de Jesus. Quando alguém pergunta como é que eu estou, eu falo: eu estou melhor do que mereço, porque é a bondade de Deus que me trouxe até aqui. Posso ouvir um amém? Quem aqui está melhor do que merece? Não, fala a verdade. Quem levanta a mão? Fala assim: eu estou melhor do que mereço. Repete comigo: eu estou melhor do que mereço. Então agora fecha os olhos por um instante e fala: obrigado, Jesus, porque eu não tenho te agradecido como deveria. Senhor, me perdoa. Tudo para a glória de Deus. Precisamos
aprender que nossos irmãos, com nossos irmãos, e em tudo precisamos buscar a glória de Deus e não a nossa. E por último, importante isso, presta atenção. Quinto, lembre-se, Deus responde orações alinhadas com a sua vontade. Vou repetir. Deus responde orações alinhadas com a sua vontade. A Bíblia diz que tudo que pedires em nome de Jesus, crendo, recebereis. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome, crendo. Então tá, Senhor Jesus, eu creio que aquela BMW X6 que eu vi ali, eu vou pedir agora, em nome de Jesus. Então ela será minha. Ué, o texto não diz que tudo que pedires em meu nome crendo recebereis? Jesus, eu creio, eu quero, me dá. Parece que é assim, não é? Faz sentido ou não faz? Faz, porque tudo, o texto diz tudo no hebraico, tudo no aramaico, tudo no tupi-guarani, tudo em libras, tudo é tudo. Mas é interessante que é no nome de tudo que pedires em meu nome. Então, eu uso sempre esse exemplo. Imagine você indo lá agora, numa padaria, comprar algo, mas você não tem conta lá. Quem tem conta lá é o Telmo. Quem tem moral, conta, crédito lá sou eu. Você não tem conta lá. Aí você chega lá e fala assim: eu vim aqui em nome do Telmo, porque eu tenho conta lá. Sim ou não? Aí ele fala assim: pois não, claro, eu conheço o Telmo, mas eu não conheço você. Só um pouquinho, deixa eu ligar para o Telmo para ele ver se ele confirma que você vai comprar aqui. Ô Telmo, tudo bem? Tudo bem? Tem um irmão aqui, ele falou que te conhece, fulano de tal. Ele disse que está comprando aqui no teu nome, tu autoriza? A conta é tua. Autorizo, mas eu queria saber o que ele está comprando. Aí ele falou assim: está comprando 12 barras de chocolate. Só que o meu amigo é diabético. O que eu vou dizer qual a resposta que eu vou dar pro dono da padaria? Não. O quê? 12 barras de chocolate? Ele vai morrer, cara. Não deixa comprar. Aí o cara vai desligar o telefone e vai dizer: o Telmo disse não. Aí ele vai sair sem a barra de chocolate. A Bíblia diz que nós oramos ao Pai. Amém? Oramos a quem? Em nome de... A Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós. Diga glória a Deus por isso. Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós. Então nós oramos ao Pai. Pai, aí o Pai está ouvindo aqui. Pois não? Pai, eu queria tanto casar com aquela menina. Em nome de Jesus, Pai, me dá ela. Ela é bonita, inteligente, crente. Se tu pediu em nome de Jesus, só um pouquinho. Jesus, no teu nome, é tu que tem conta. E aí? Aí Jesus responde: Pai, não, isso aí é um picareta, não ora, não busca Deus. Eu não vou castigar aquela menina dando esse cara para ela. Não, Pai, não. Aí o Pai: não. Ai, Deus não me deu. Não deu, porque é no nome de Jesus. Sabe o que é o nome de Jesus? Significa que a vontade de Jesus vai ser feita. Isso é o nome de Jesus. Pai, que essa pessoa seja curada em nome de... Significa que se Jesus quiser curá-la, Ele vai curar agora. Porque tem gente aqui pedindo prosperidade financeira para o pai, e o pai está assim: pois não, em nome de Jesus, filho. Aí o filho está assim: não. Ele tinha uma bicicleta, pegou uma moto, não veio mais para a igreja. Se dá um carro mesmo, vai para a noite, acabou, vou perder ele. Não. Tem vários nãos que Deus está dando para mim e para você, porque a gente pede achando que a nossa vontade é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vontade de Deus. E ela é sempre melhor que a nossa. Então, saiba que Deus vai dar para você e para mim tudo aquilo que a gente orar, em nome de Jesus, que estiver alinhado com a vontade dEle.
Não deixe de orar. Quem aqui sabe todas as vontades de Deus? Quem sabe todas? Quem sabe se é de Deus ou não é que Ele quer curar naquela hora? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Então quer um conselho? Ore sempre em nome de, mas descanse, que o Pai vai perguntar para Jesus, e é Jesus que vai dizer sim ou não. É na vontade dEle. Quem recebe essa palavra nessa manhã? Eu não sei se você tem enfrentado, vai enfrentar ou já enfrentou. Se não enfrentou, pega a fila. Todos nós vamos ter lutas, perseguições, notícias ruins, mas que essas verdades sejam verdades na minha e na sua vida. Fica de pé, por favor. Feche os olhos por um instante. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nessa manhã, obrigado por nos corrigir, por nos orientar, por nos edificar, por nos ensinar. Senhor Jesus, obrigado porque os nossos irmãos da primeira igreja, da igreja primitiva, nos ensinam tantas coisas. E nos perdoe por ter orações tão egoístas. Nos ensina a orar pedindo força, Senhor, fortaleza do Senhor, firmeza. E eu oro agora para os irmãos, para que os irmãos que estão se sentindo fracos, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. Porque o texto encerra dizendo: e foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Que nossas orações sejam respondidas com revestimento e poder do Espírito Santo. Que nossas orações sejam respondidas com sinais e maravilhas, com milagres, com bênçãos, e que tudo isso seja para a glória de Deus. Que Ele fortaleça seus ombros, seus tornozelos, para que você continue a cumprir o propósito que Ele te deu. Que Ele nos dê sabedoria e força para continuar.